Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de extensão à distância Olimpíada Brasileira de Linguística, oferecido pela Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e ministrado por mim, a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves. Eu sou professora de Linguística da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. Este curso de extensão terá a duração de 20 horas. As aulas serão realizadas no YouTube e na plataforma Zoom, com aproximadamente 2 horas de duração cada aula. As aulas teóricas vão ser postadas em formas de vídeo no YouTube e os cursistas receberão em seus e-mails os links para acessar aos vídeos. Ao final de cada vídeo, os cursistas deverão responder algumas questões e me encaminhar por e-mail. Já as aulas práticas vão ser realizadas na plataforma Zoom. Os cursistas receberão em seus e-mails instruções para baixar o aplicativo e acessar a plataforma em um determinado horário e dia previamente agendado. Na plataforma Zoom, nós vamos fazer e corrigir exercícios. As aulas vão ser realizadas entre os dias 6 de abril e 22 de abril, exceto finais de semana e feriados. Para receber o certificado do curso, os cursistas devem participar de 75% dele. Já os cursistas que não puderem acompanhar as aulas online, tanto no YouTube quanto na plataforma Zoom, receberão em seus e-mails as aulas em formas de vídeo já gravados. O curso de extensão Olimpíada Brasileira de Linguística tem por finalidade despertar o interesse da população para participarem da Universidade Brasileira de Linguística. Tanto alunos de graduação da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, estão participando, alunos de diversos cursos, quanto alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade de Cruzeiro do Sul, bem como pessoas da comunidade em geral interessadas em linguística também estão participando. Para vocês saberem mais sobre a Olimpíada Brasileira de Linguística, a OBL, vocês podem entrar no site www.oblink.org. Já nós vamos entrar nesse site. Participar da OBL e deste curso fará com que os cursistas desenvolvam curiosidade intelectual, investigação científica, reflexão analítica, imaginação, criatividade, raciocínio lógico, respeito à diversidade linguística e cultural. Nós buscamos, através deste curso, despertar o interesse dos cursistas em aprender línguas ou até futuramente cursar uma graduação, uma pós-graduação ou até realizar pesquisas nas áreas de letras ou linguística. Enfim, nós buscamos divulgar a linguística à sociedade. A ementa deste curso é a seguinte: nós vamos falar sobre a história da Olimpíada Internacional de Linguística, a importância e os objetivos da Olimpíada de Linguística, vamos falar sobre a Olimpíada Brasileira de Linguística e também vamos realizar questões problemas utilizados em edições anteriores da Olimpíada Brasileira de Linguística. E por último, nós vamos apresentar o projeto de extensão Olimpíada Brasileira de Linguística, que acontecerá esse ano em escolas de ensino médio da cidade de Cruzeiro do Sul, tanto públicas quanto privadas. Então, os alunos que estiverem participando deste curso, tanto alunos de graduação quanto alunos de ensino médio, poderão, se interessados, se inscrever também neste projeto. Então, o nosso cronograma é o seguinte: hoje é a nossa primeira aula, uma aula online, disponibilizada no YouTube. Nós vamos apresentar a Olimpíada de Linguística, falar sobre a ementa do curso, a história da Olimpíada Internacional de Linguística. Também vamos falar um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Linguística. Amanhã também vai ter uma aula teórica no YouTube sobre o ponto de vista da justificativa e contextualização do curso dentro da literatura da área, Então, a importância da Olimpíada de Linguística, para a educação e para a divulgação da linguística no mundo. Na quarta-feira, nós vamos também ter uma aula online no YouTube, vamos nos aprofundar mais sobre a Olimpíada Brasileira de Linguística.
E aí nós paramos para o feriado da Páscoa. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter nossa primeira aula prática, vai ser na plataforma Zoom. Lá nós vamos resolver juntos questões objetivas da primeira fase da Olimpíada de Linguística. Na terça-feira nós não vamos ter aula, porque os alunos vão fazer exercícios em casa, individualmente, exercícios parecidos com aqueles realizados no dia anterior. Na quarta-feira, nós voltaremos à plataforma Zoom para corrigir esses exercícios que foram feitos individualmente pelos cursistas. Na quinta, também na plataforma Zoom, nós vamos fazer juntos questões agora subjetivas, que são utilizadas na segunda fase da OBL. E na sexta, nós não vamos ter vídeos e nem plataforma Zoom, porque os alunos vão fazer individualmente as questões subjetivas em casa. Na segunda-feira, então, nós vamos corrigir essas questões subjetivas. Terça-feira é feriado, nós não vamos ter nenhuma atividade. Porém, na quarta-feira, nós fazemos o nosso encerramento no YouTube, apresentando o projeto de extensão da OBL no dia 22 de abril. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Então, agora nós vamos entrar no site da OBL, o site oficial da OBL, para vocês poderem ver como funciona. É um site muito bem feito. E aí, eu vou só mostrar para vocês, né, como que é. Então, quando vocês digitam lá www.obling.org, vai aparecer esse layout, né? Esse aqui é da edição de 2019 da Olimpíada. Temos aqui essas abas, né? E aí, quando vocês rolam a tela para baixo, vocês vão ver uma versão mais resumida de apresentação da Olimpíada Brasileira de Linguística. Então, vem uma pequena aqui explicação, aqui tem um link, caso você queira expandir essa explicação, ler mais sobre o assunto, né? Aqui nós temos uma descrição, né, dessa Olimpíada, dessa edição do ano de 2019, né? A explicação no caso do nome, né, dessa edição está aqui, tá? Vocês vão poder ler mais. Nós temos aqui um exemplo de uma questão problema utilizada numa edição, né, da Olimpíada. E aí aqui vocês têm um vídeo, um link para um vídeo no YouTube para vocês assistirem a resolução dessa questão, tá? Aqui mais abaixo vem algumas datas importantes da Olimpíada anterior, do ano de 2019, não nos interessa, né? Aqui vem explicando como que os candidatos podem, então, estudar para as Olimpíadas. Aí, se vocês clicarem aqui, vocês vão poder saber mais sobre o assunto. Aqui vem instruções para os estudantes, professores, como os professores também são envolvidos, porque motivam os alunos, né, escrevem as escolas e tudo. E aqui também vem explicação sobre a categoria aberta, né, de pessoas que não estão nem no ensino médio, nem no caso, na graduação, mas que mesmo assim gostariam de participar, que também vem explicando. Só para explicar uma coisa importante, é que alunos de ensino fundamental também podem participar, tá? Da Olimpíada Brasileira de Linguística. Ok. Aqui em cima nós temos então essas abas, né? Então, se vocês clicarem aqui, o que vocês vão então ter uma explicação sobre as Olimpíadas Científicas, uma explicação sobre as Olimpíadas de Linguística, uma explicação sobre o interesse que as pessoas têm em linguística e uma breve história sobre a Olimpíada Internacional de Linguística. E aqui vem uma lista dos organizadores, né, da OBL. Na aba anteriores, vocês vão ver aqui várias edições, tá? Da Olimpíada Brasileira de Linguística. Cada edição recebe um nome especial em uma língua, uma determinada língua. E aí vem a explicação aqui do porquê desse nome que foi escolhido. E aí,
o que é bastante importante são as provas das edições anteriores. Então, aqui vocês veem as provas da primeira fase e da segunda fase, com gabaritos. Aqui vocês também podem encontrar uma lista, né, dos alunos que naquele ano se classificaram para a Olimpíada Internacional de Linguística. Se vocês clicarem na aba Problemas, vocês vão ver aqui alguns exemplos de algumas questões, né, já utilizadas em edições passadas. Aqui também temos algumas provas anteriores, como eu disse, de mais fácil acesso, tá? Aqui temos um link para vocês acessarem as questões antigas de edições passadas da Olimpíada Internacional de Linguística e também sites para vocês acessarem as Olimpíadas de Linguística de outros países, tá? E aqui na aba Inscreva-se, né, nós vamos ter as instruções para vocês se inscreverem na Olimpíada, tá? Que nós já vimos aqui, são 3 categorias que eu vou explicar, tá? Aqui tem a aba de login, que é mais para os candidatos da Olimpíada Brasileira de Linguística, quando vocês forem se inscrever. Não nos interessa nesse momento. Então, é isso. Esse é o site oficial, vocês podem depois, com mais calma, olhar. As Olimpíadas de Linguística também são uma Olimpíada e elas foram inspiradas nas Olimpíadas Esportivas, né, que nasceram na Grécia por volta de 2500 a.C., em uma cidade chamada Olímpia. Daí o nome Olimpíadas. Então, quando que aconteciam as Olimpíadas? Entre uma guerra e outra, ou seja, em tempos de trégua. Então, atletas de várias cidades e estados da Grécia se reuniam na cidade de Olímpia para praticar os jogos esportivos, tais como atletismo, a luta, o boxe, a corrida de cavalo, o pentatlo, a luta, a corrida, salto à distância, arremesso de dardo e de disco. As Olimpíadas, elas estavam associadas também a rituais religiosos em homenagem aos deuses gregos, especialmente Zeus. Os vencedores das Olimpíadas eram vistos como heróis pelo povo. E as Olimpíadas eram uma forma de congregar a população em um espírito de paz, de união, de harmonia. Porém, com o fim do Império Grego, essas competições esportivas foram perdendo espaço. E somente lá no final do século XIX que os Jogos Olímpicos foram resgatados. E o objetivo era promover uma atmosfera amistosa entre as nações europeias. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em 1896 na Grécia, ou seja, no final do século XIX. Hoje, vocês sabem que as Olimpíadas são o maior evento esportivo do mundo e congregam nações de todos os planetas em um clima de paz e harmonia. Vamos agora falar um pouquinho sobre a história das Olimpíadas científicas, que foram inspiradas e surgiram juntamente com a Olimpíada esportiva da Era Moderna, né, no final do século XIX, tá? Então, as Olimpíadas científicas são uma forma de celebrar a excelência da inteligência humana. A primeira Olimpíada científica foi a de matemática, que surgiu na Hungria em 1894, através da Sociedade de Matemática e Física. Essa competição envolvia alunos de ensino médio. Então, como acontecia essa competição? Todo outono, os alunos recebiam 3 problemas de matemática. Eles deveriam resolver e submeter, né, essas soluções. A melhor ou as melhores soluções eram publicadas em uma revista. A tradição dos problemas matemáticos como desafios intelectuais lúdicos é muito antiga, muito mais antiga do que o século XIX. Ela remonta às épocas na Grécia, com os desafios pitagóricos gregos e também
os desafios de Sangaku dos templos japoneses. Então, aqui vocês têm uma imagem, né, de um desafio pitagórico, em que seria necessário utilizar o teorema de Pitágoras, né? E aqui um exemplo de um desafio Sangaku, que era escrito em madeiras, né, e nos templos japoneses e ofertados aos deuses. No entanto, né, nós consideramos a competição matemática húngara a primeira Olimpíada de conhecimento da era moderna, tá? O primeiro uso da palavra Olimpíada para designar essas competições matemáticas aconteceu somente na União Soviética, em 1934, tá? Era chamada Olimpíada de Matemática de Leningrado. E no ano seguinte surgiu a Olimpíada de Matemática de Moscou. Essas Olimpíadas seguiam um formato similar da competição húngara. E esses jogos eles tinham o objetivo de popularizar a matemática entre os jovens escolares e, ao mesmo tempo, despertar talentos para a nascente ciência soviética. Ao longo das décadas seguintes, o modelo bem-sucedido foi copiado por outras cidades industriais da órbita soviética e também por outras áreas de conhecimento: física, astronomia, química. Então, esses países, né, ao redor da Rússia, né, que pertencia à antiga União Soviética, ainda tem essa cultura de desafios intelectuais. Então, nós temos aí a Rússia e os países vizinhos, né, fazendo parte dessa cultura. Em 1959, foi dado um novo passo. Então, houve a fundação da Olimpíada Internacional de Matemática, que integrava 7 países do então bloco comunista: Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e a própria URSS, naquela época, né, 1959. Em 1967, alguns desses países fundaram também a Olimpíada Internacional de Física. Em 1968, a Olimpíada Internacional de Química. Esses jogos foram uma importante ponte, né, para levar o formato de jogos científicos para outros países. Então, outros países começaram a copiar os jogos que aconteciam, então, nesses países da antiga União Soviética. A primeira participação não europeia desses jogos foi em 1972, com Cuba. A Cuba participou da Olimpíada de Matemática. 7 anos depois, em 1979, o Brasil fundou a sua Olimpíada Brasileira de Matemática, chamada OBM, bastante famosa, né? Nós temos hoje a OBMEC, né, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática para alunos de escolas públicas, também bastante popular aqui no Brasil. Então, aqui nós temos essa daqui é o logo, né, da Olimpíada Internacional de Física, que vai acontecer na Lituânia esse ano. Aqui é a Olimpíada Internacional de Química. E aqui o logo da Olimpíada Brasileira de Matemática. A primeira Olimpíada de Linguística, ou seja, a Olimpíada de Linguística também faz parte do conjunto das Olimpíadas Científicas, tá? Então, nós vimos lá, né? A primeira a surgir foi a Olimpíada de Matemática, depois vieram as de Física, as de Química, né? E ficavam primeiramente concentradas ali nos países da antiga União Soviética e depois foram se espalhando para o mundo todo, né? E chegou até aqui no Brasil. A primeira Olimpíada de Linguística para alunos de ensino médio foi organizada em Moscou, ou seja, essa cultura olímpica, né, científica,
enraizada ali na Rússia e nas regiões vizinhas, se perpetuou até a criação da Olimpíada de Linguística, que aconteceu em 1965, né, sobre a iniciativa de Alfred Zurinsky, um filólogo russo, e também o matemático Vladimir Uspensky. Então, não é surpresa que os matemáticos estivessem interessados na Olimpíada de Linguística. Então, o diálogo entre matemática e linguística não é novo, tá? Muitos matemáticos se interessam em participar da Olimpíada de Linguística também. De 1965 a 1982, essa competição era chamada de a tradicional Olimpíada de Linguística de Moscou, porque era sempre realizada na Universidade Estadual de Moscou. Porém, em 1996, essa competição passou a ser realizada na Universidade Estadual de São Petersburgo. As competições de linguística também aconteciam na Bulgária, desde 1982, não só na Rússia, mas também na Bulgária. E quem organizava essa competição era o Sindicato dos Matemáticos Búlgaros e o Ministério da Educação. Então, a Bulgária tem forte tradição na Olimpíada de Linguística, assim como a Rússia. Nessa mesma época, surgiu a Olimpíada de Linguística também em países como os Estados Unidos e Países Baixos. Nesta mesma época, Moscou e Bulgária já competiam entre si. E aí, cada ano, os atletas olímpicos de linguística iam um país a outro, né? E foi assim que surgiu a ideia de ser organizada a Olimpíada Internacional de Linguística, chamada IOL, tá? Então, aqui vocês têm um histórico, né, dos anos das Olimpíadas. Não são todos os anos, são, se eu não me engano, são os 17 primeiros anos, né? Últimos anos, perdão, da Olimpíada Internacional de Linguística. Então, nós temos aqui, vocês podem perceber que foi crescendo o número de países. Então, aqui, nós temos o ano em que a Olimpíada foi organizada. Aqui nós temos o lugar em que ela foi realizada, né? Os países envolvidos nessa Olimpíada, as equipes, as seleções que participaram e o número de participantes. Então, vocês podem perceber que de 2003 até 2019 aumentou o número de países participantes, assim como o número de equipes, porque um país pode levar mais de uma equipe, tá? E o número de participantes também aumentou consideravelmente, né? E não Então, vocês podem perceber essa crescente popularidade, né, da Olimpíada Internacional de Linguística, ok? Então, no total, já participaram da Olimpíada Internacional de Linguística 41 países. Nessas últimas 17 primeiras Olimpíadas. Então, os países são Armênia, Austrália, Bangladesh, Belarus, Brasil, Bulgária, Canadá anglófono, Canadá francófono. Então, porque o Canadá, eles se dividem em duas seleções, porque tem a seleção das províncias que falam inglês e das províncias que falam francês, tá? A China, a Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Ilha de Man, que é uma ilha que fica ali próximo ao Reino Unido, Japão, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, Malásia, Nepal, Países Baixos, Noruega, Paquistão, Polônia, República da Coreia, Romênia, Rússia, Sérvia, Singapura, Eslovênia, Espanha, Sri Lanka, Suécia, Taiwan, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão e Vietnã. Então, foram 41 países que participaram pelo menos uma vez nessas últimas 17 últimas Olimpíadas. Então, aqui nós temos um mapa, né, dos países.
que já participaram alguma vez, né, que nunca participaram e que participaram, nunca foram para a Olimpíada Internacional de Linguística, mas tem alguma competição nacional de algum tipo, né? Então vamos primeiro falar sobre aquelas que participaram em 2017, que são esses países que estão em verde, tá? Os países que nunca participaram nenhuma vez são esses que estão em azul. Ou seja, da América Latina, somente o Brasil participou da Olimpíada Internacional de Linguística. Então, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma honra muito grande. Da África, nenhum país participou da Olimpíada Internacional de Linguística. Existem também países, né, aqui que não participaram da Olimpíada Internacional de Linguística, mas tem algum tipo de competição, que são esses em vermelhinho, tá? São bem poucos. E também nós temos, nós temos também países que já participaram, tá? Mas não foi em 2017, foi em anos anteriores, que são esses que estão em laranja. Então, novamente, os países que estão coloridos em verde participaram na Olimpíada de 2017. Os que estão em azul nunca participaram da Olimpíada Internacional de Linguística. Os que estão em laranja, eles participaram em alguma edição, mas não foi na edição de 2017, que foi a última vez que foi feito o censo, né? E por último, nós temos aqui os países em rosa, que existe algum tipo de competição lá, né? Mas não chega a ser nada oficial a nível de Olimpíada Internacional de Linguística, tá? Rosa meio vermelhinho. Essa aqui é a logo, né, da Olimpíada Internacional de Linguística, como eu disse para vocês, em inglês, né, IOL. Quem fez essa logo foi uma competidora de uma escola técnica da Polônia. Essa logo foi escolhida na edição de 2015, tá? E aqui nós temos o site oficial da Olimpíada Internacional de Linguística. Então, a gente vai dar um pulinho lá nesse site, tá bom? Para você, o site está em inglês, né? Mas eu vou ajudar para vocês terem uma noção de como é o site. E aí vocês podem, quem sabe, depois acessar com mais calma em casa, né? Ou até mesmo acionar o tradutor. Então, aqui vocês estão vendo a logo, né? Olimpíada Internacional de Linguística. O site é ioling.org, tá? Aqui nós temos as abas. E aqui nós temos bem-vindo à Olimpíada Internacional de Linguística, né? A Olimpíada desse ano vai acontecer na Letônia, na cidade de Ventspils, tá? Em julho, de 20 a 24 de julho. E aí aqui vem uma explicação sobre o que é a Olimpíada Internacional de Linguística. Aqui tem questões anteriores da Olimpíada Internacional. Aqui vem os mapas, alguns mapas de censos que nós já vimos na apresentação, né? Aqui nós temos algumas abas. Então nós temos as competições que estão por vir, que no caso é a desse ano, né? Na Letônia, já expliquei para vocês. Vem algumas datas aqui importantes. Em 2021 vai acontecer na Ilha de Man, e em 2022 no Canadá. São as próximas edições, tá? As edições antigas, nós temos informações sobre algumas edições anteriores, né? Que nós vamos ver depois com mais calma, tá? Aqui temos alguns resultados que eu vou mostrar para vocês na apresentação. Pelo ano, pelo país. Vamos ver também o Corredor da Fama. Temos brasileiros no Corredor da Fama. O Corredor da Fama são
atletas da Olimpíada Internacional de Linguística que ganharam várias medalhas, tá? Questões, aqui tem exemplos, vocês podem escolher por edição, aqui tem as soluções, aqui vem a história, o regulamento, enfim, depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Mas eu vou falar bastante coisa também durante a minha apresentação, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. A Olimpíada Internacional de Linguística é uma competição para alunos de ensino médio. Ela acontece todo ano desde 2003, tá? Então, ela consiste na resolução de problemas baseados no estudo científico das línguas, isto é, problemas de linguística. Todo ano, então, equipes de jovens de várias partes do mundo se reúnem e testam suas mentes, resolvendo quebra-cabeças de línguas e de linguística. As questões não exigem, porém, que os participantes tenham conhecimento prévio das línguas. Então, vamos supor, uma questão é sobre uma língua indígena. Não precisa que o candidato conheça aquela língua indígena. Tá? Porque as questões, elas todas podem ser realizadas baseando-se somente nas habilidades lógica e pensamento analítico, né? Quer dizer, a capacidade que o candidato tem de análise de dados, né? Exige paciência e disponibilidade também desse candidato pensar fora da caixa, tá? Então, os candidatos, eles precisam ter um pouco de, vamos dizer assim, coragem em aceitar o desafio, né? Essa capacidade lógica, reflexiva, de analisar dados e de encontrar soluções ali para problemas práticos, né? Problemas linguísticos práticos do dia a dia, tá? Então, não precisa que você saiba uma língua estrangeira, por exemplo, ou qualquer outra língua para fazer as questões. Os participantes da Olimpíada Internacional de Linguística, eles competem em equipes, que são as seleções, né? Então, cada equipe representa seu país. E como que esses representantes são escolhidos? Eles são escolhidos porque eles foram os campeões da fase nacional, né? Da competição nacional. Tá? Então, primeiro você tem a competição nacional da Olimpíada de Linguística e dali os campeões vão participar da Olimpíada Internacional de Linguística, certo? A Olimpíada Internacional de Linguística, ela tem alguns critérios para licenciar as organizações. Então, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Linguística, ela é licenciada, né, pela Organização Internacional, pela Olimpíada Internacional de Linguística. Então, vamos supor, eu quero fazer agora a minha Olimpíada na minha universidade. Pode fazer, mas não vai poder selecionar os participantes para participarem da Olimpíada Internacional de Linguística, certo? Porque esses participantes, eles precisam vir de uma organização licenciada. Ok? E aí são vários critérios que essa organização tem que atender. Existem alguns países que não têm Olimpíadas licenciadas pela Olimpíada Internacional de Linguística. Eles participam? Sim, mas como candidatos. E eles são responsáveis por 100% de suas despesas. A Olimpíada não paga as despesas dos candidatos convidados, tá? Somente daqueles que participam da organização licenciada. No caso, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, da OBL, né? Olimpíada Brasileira de Linguística, dessa organização, ok? Então, como eu disse para vocês, a próxima edição da Olimpíada Internacional de Linguística será em julho na Letônia, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a história da participação do Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística. Então, a primeira participação brasileira
da Olimpíada Internacional de Linguística foi em 2011, bastante recente. Ou seja, a primeira foi em 2003, né? Então, somente em 2011 nós conseguimos participar. Por que demorou tanto? Porque não existia uma Olimpíada licenciada aqui no Brasil. A OBL, né? Não existia, tá? O Brasil, ele já competiu 8 vezes, em 8 edições da Olimpíada Internacional de Linguística. Inclusive no ano passado, tá? 2019. E o Brasil já mandou para a Olimpíada Internacional de Linguística 43 atletas em 11 equipes. E o Brasil já trouxe ao longo desses anos para casa 8 medalhas, uma de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Já trouxemos também um troféu de bronze e 3 prêmios de melhor solução e 6 menções honrosas. E, além disso, nós temos 2 medalhistas repetidos na lista do Corredor da Fama da Olimpíada Internacional de Linguística, que foi o que eu estava explicando para vocês, né? Então, o Corredor da Fama é uma lista lá dos melhores atletas da Olimpíada Internacional de Linguística. E aí você tem aqui, não são chamados medalhistas repetidos, né? E aí você tem aqui os nomes deles, as medalhas que ganharam e o ano. E nós temos 2 brasileiros nessa lista, que é a chamada o Corredor da Fama, tá? Nós temos o João Henrique Oliveira Fontes, que ganhou prata em 2018 e 2019. E nós temos também o Gustavo Palotti da Silva Martins, que ganhou prata no ano passado, 2019, e bronze no ano de 2018, tá? O resto da lista é, em sua maioria, de atletas de países como Rússia, Bulgária, Ucrânia, né? Também Estados Unidos, Reino Unido, países que têm uma forte tradição, tá bom? Na Olimpíada Internacional de Linguística. Depois vocês podem ver com calma. Aqui nós também temos os chamados Dream Teams, né? Que são as equipes, as melhores equipes já formadas em cada edição, né? E aí são equipes vencedoras. O Brasil ainda não tem nenhum Dream Team, nenhuma edição, né? Nós fomos ouro por equipe. Nós já fomos bronze por equipe, mas ouro não, tá? Beleza. Vamos voltar então para a nossa apresentação. E aí, aqui nós temos então uma relação dos medalhistas que já ganharam medalhas para o Brasil, tá? Em cada ano. Então, nós tivemos uma medalha individual de ouro em 2013, medalhas de prata em 2019, 2, uma em 2018 e uma em 2012. De bronze individual, nós temos 3 em 2018, 2016 e 2012. Menções honrosas. O que são menções honrosas, né? As menções honrosas são aqueles atletas que se destacaram, mas não chegaram a ganhar uma medalha, tá? Então, nós temos aqui 2018, 2017, 2014, 2013, 2 e 2012, ok? Troféus. Nós já ganhamos um troféu em 2018 de bronze. Esse troféu foi de equipe, tá? Melhor equipe. Terceira melhor equipe em 2018 foi a equipe brasileira. E aí aqui nós podemos ver uma lista dos participantes brasileiros, tá? Que está lá no site da Olimpíada Internacional de Linguística.
E aí eu achei bem legal mostrar para vocês. Então aqui, como eu disse, a nossa primeira participação foi em 2011, né? Nós enviamos 2 equipes, tá? Não ganhamos medalha. Em 2012, no ano seguinte, a gente já ganhou 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze e uma menção honrosa, né? Em 2013, nós ganhamos uma medalha de ouro, tá? Que foi a única medalha que nós temos até hoje, e 2 menções honrosas. Em 2014 não ganhamos medalha, porém ganhamos uma menção honrosa. Em 2016 nós ganhamos uma medalha de bronze, ok? 2017 nenhuma medalha, ganhamos somente uma menção honrosa. Em 2018 ganhamos 2 medalhas, ganhamos uma medalha de prata e uma medalha de bronze e uma menção honrosa. E em 2019 ganhamos 2 medalhas de prata. Ou seja, tivemos anos que não ganhamos medalha, né? Mas foi o primeiro ano no caso, e os outros anos, mesmo não tendo ganhado medalha, pelo menos uma menção honrosa. O Brasil, ele é um país que vem crescendo bastante na competição, né? Vocês podem ver aqui. Então, nós temos bastante potencial, bastante futuro, né? Então, nosso melhor desempenho, na minha opinião, foi no ano passado, 2019, tá? E aí que depois vocês têm os participantes e tudo, vocês podem olhar com mais calma em casa, certo? Aqui vocês também podem consultar a lista dos países. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Ok. Então, nós vamos aqui assistir a um vídeo, tá? Esse vídeo, ele fala sobre a Olimpíada Internacional de Linguística. Little by little, this will grow, this will grow and overthrow us if we let it.
aí, vocês podem colocar perguntas e comentários também lá no vídeo, né, no canal, que eu respondo, tá bom? E nós vamos então fechar a nossa primeira parte, né, dessa primeira aula. E aí eu gostaria que vocês pensassem e respondessem 2 questões, tá? E por escrito, e me encaminhassem por e-mail. A primeira questão é: o que podemos aprender com a história das Olimpíadas e das Olimpíadas Científicas? E a segunda questão é: por que a Olimpíada de Linguística vem se popularizando nos últimos anos? Quais as vantagens disto? Então, vocês podem responder e me encaminhar por e-mail, e aí vai contar também como participação do curso, certo? E lembrando, se tiver alguma pergunta ou comentário, vocês podem também fazer lá no meu canal, no vídeo. Ok. E aí, então, nós vamos para a nossa segunda parte da aula de hoje, que é a Olimpíada Brasileira de Linguística, certo? Então, a Olimpíada Brasileira de Linguística é bastante nova, né? Ela surgiu em 2011, vocês já sabem. Poucas pessoas conhecem a Olimpíada Brasileira de Linguística no Brasil, mas ela tem crescido muito nos últimos anos, tá? E aí muitas pessoas, não só da área da linguística e das letras, participam. Alunos de engenharias, né? Alunos de todos os tipos de cursos, tá? Não só de letras, tá? Mas tem muita gente da letras e da linguística também. E aí, podem participar em 3 categorias, tá? Os candidatos. A primeira categoria são os alunos de graduação de qualquer curso, alunos de ensino médio, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, e também de ensino fundamental, se desejarem. E a terceira categoria é a categoria aberta, que é para pessoas interessadas em linguística em geral, que não são alunos de graduação e nem de ensino médio, tá? A Olimpíada Brasileira de Linguística, ela tem 4 fases. Então, a primeira fase é a chamada fase online. Então, nessa fase, os alunos eles podem baixar o aplicativo da Olimpíada Brasileira de Linguística na Play Store, no celular, no tablet, ou responder no computador mesmo pelo site da OABL, tá? E aí os candidatos inscritos, eles têm até 3 horas para responder 24 questões objetivas, 24 questões de múltipla escolha, certo? E aí aqui nós temos fotos, né, dessa primeira fase. Então eu trouxe para vocês como foi a primeira fase lá em João Pessoa, na UFPB, na Paraíba. E aí foi bem legal que a universidade disponibilizou para os alunos o computador, acesso à internet, para que eles fossem até lá e fizessem a primeira fase. Mas você pode fazer de qualquer lugar, não precisa ir até a universidade fazer, tá? Pode fazer de qualquer computador, tablet ou smartphone com acesso à internet. Pode fazer no aplicativo ou no site da OABL, tá? Ok. A segunda fase, ela acontece presencialmente, em polos de aplicação de universidades, colégios ou cursos. Então, essa segunda fase ela é feita em papel e de forma presencial, não dá para fazer online, por aplicativo, né? Você precisa ir até o polo de aplicação, tá? E aí, aqueles que são classificados para a segunda fase são os que acertaram 2/3 ou mais das questões da primeira fase, da fase online, certo? Então, nós vimos lá, né, que esses candidatos da fase online respondiam questões objetivas. Nessa fase, os candidatos eles precisam responder a questões subjetivas, questões mais longas que precisa escrever, tá? Não são questões de múltipla escolha. Porém, são 6 questões somente, tá?
Então, na segunda fase, são 6 questões longas, subjetivas, e eles têm até 4 horas para fazer, tá? Essa prova. E aí, já a partir dessa fase, nós já temos premiações, que são as chamadas insígnias. E aí a gente tem insígnias de papel, de pergaminho, de papiro e a mais alta de palma, tá? Então, já na segunda fase, os alunos melhores são já destacados. E aí eu trouxe para vocês algumas fotos, né, dos alunos fazendo as provas, né, nos polos de aplicação. Então, nós tivemos polos Recife, Pernambuco, Açailândia, Maranhão, Fortaleza no Ceará, Bragança Paulista, São Paulo, Manaus, no Amazonas, uma candidata, né, passou para a segunda fase. Santana do Ipanema, Alagoas, 2 candidatos. Belo Horizonte, Minas Gerais. Londrina, Paraná, 4 candidatos. Brasília, Distrito Federal, bastante gente, assim como em Fortaleza, né, Ceará. Mossoró, Rio Grande do Norte. João Pessoa, Paraíba. Timbaúba, Pernambuco. Salvador, Bahia. Rio de Janeiro, bastante gente também, capital. E Vitória, Espírito Santo, tá? São só alguns exemplos. Mas o fato é que se você passar para a segunda fase, obrigatoriamente vai ter um polo de aplicação na sua cidade. Mesmo que seja uma pessoa só que passou para a segunda fase, vai ter um polo de aplicação. Vai ter alguém lá para aplicar a segunda fase para você. Seja na universidade, em uma universidade, ou num curso, ou num colégio, tá bom? Então, não se preocupem com isso. A Olimpíada Brasileira de Linguística é bastante organizada. E aí, os melhores colocados, né? Os 50 mais bem colocados na segunda fase vão para a terceira fase. A terceira fase é a fase nacional. É a chamada Escola de Linguística de Outono, ELO, tá? Chamada ELO. Então, a Escola de Linguística de Outono, ela acontece em uma universidade pública do Brasil. E lá, esses 50 melhores colocados na segunda fase, eles se reúnem e participam de palestras, de minicursos oferecidos pelos professores daquela universidade, tá? Então, por exemplo, no ano passado, de 2019, a fase da Escola de Linguística, a Escola de Linguística de Outono, né? Aconteceu numa universidade. Esse ano vai ser em outra, né? Então, cada ano é uma universidade que vai sediar a Escola de Linguística, tá? E aí lá, além dessas palestras e minicursos, os alunos vão, claro, fazer as provas. E aí essas provas não só são provas assim por escrito, tá? Tem a questão, tem as provas dos problemas de linguística, subjetivos, temos os debates, que vocês vão ver já já como que funciona, e o chamado rolezinho sociolinguístico. O rolezinho sociolinguístico, depois eu posso disponibilizar para vocês por e-mail, são tarefas que cada equipe deve realizar no campus. Então, as equipes, elas recebem uma tarefa sociolinguística, então tem a ver com sociolinguística, né, percepção dialetológica, não só dialetológica, mas de variação linguística, de mudança linguística, né? E aí eles precisam geralmente entrevistar pessoas, coletar dados, tá bom? Sociolinguísticos e analisar. É bastante interessante. Então, para vocês perceberem que a terceira fase, ela não é nada monótona, né? Pelo contrário, eu acredito que seja um ponto alto, né, da Olimpíada Brasileira de Linguística, porque os alunos eles vão viajar para uma universidade, vão se
encontrar com outros participantes de outras cidades, então isso é muito bacana, conhecer pessoas de vários lugares do Brasil, né? Vão trabalhar juntos com pessoas que eles nunca viram, né? E vão participar de debates, né? De tarefas, tipo gincana, né? E também as questões, né? Regulares da Olimpíada, certo? Então, bastante legal. E aí aqui nós temos um vídeo que foi feito durante a Escola de Linguística de Outono em Brasília. De um lado, os debatedores. Juntos estão o grupo orador e o desafiante. Logo em frente, o grupo avaliador, pronto para criticar o discurso dos colegas. É uma briga de palavras. Não vai estar especificando se o passado foi agora há pouco, se o passado foi ontem, se o passado foi no passado próximo ou foi um passado muito remoto. O microfone vai e volta diversas vezes para que cada grupo defenda o seu ponto de vista. Do outro lado está quem realmente interessa, a banca examinadora do debate. Eles cronometram o tempo de resposta e dão notas para o desempenho de cada um. Essa banca é a única coisa no caminho desses estudantes, entre a etapa final da Olimpíada Brasileira de Linguística e a internacional, que ocorre na Irlanda em julho. Dentre todos esses estudantes de ensino médio e de graduação, 4 são escolhidos para representar o Brasil. Antes de encarar esse desafio, os jovens passaram por provas online e presencial. Dessa última fase, ela dura cerca de 5 dias. Há muitas atividades para os estudantes participarem, desde palestras, oficinas, interações entre eles, debates. E mais uma prova, uma última prova foi realizada e compõe o resultado geral de todos os alunos. E além dessa prova, a performance dos estudantes, a interação entre eles foi avaliada. A Olimpíada Brasileira de Linguística ocorre no país desde 2011. Os estudantes são desafiados a resolver problemas de linguística. A linguística é o estudo das línguas, das linguagens, o modo de comunicação dos seres humanos. A comunicação que nos faz humanos, é o que nos diferencia dos outros animais, essa comunicação em forma de língua, bem estruturada. Então a linguística ela estuda não só como as línguas funcionam, a história das línguas, a gramática, a sintaxe, como comparar os idiomas, quais são as regras que determinam uma comunicação. E a linguística pode evitar muitos conflitos. Dizem que a primeira arma que se saca nas guerras é a língua, é o idioma. Então o idioma ele é usado para não só comunicar, mas também resolver conflitos. Os competidores vieram de todo o país para essa última etapa na Universidade de Brasília. A Amanda é de São Paulo e conta que a preparação para chegar até aqui foi intensa. Principalmente exercício, né? Fazer provas de edições anteriores, lista da NACLO, que é a Olimpíada Norte-Americana de Linguística, da Internacional. Também separar um tempo, né, para fazer um regime de estudo, né? Um efeito colateral muito bom da linguística é que você descobre preconceitos seus que você não imaginava que você tinha e você perde eles, né? Então isso é importantíssimo para a sociedade. Igor cursa Engenharia Elétrica e explica que é possível entrelaçar o estudo da linguística com diversas áreas do conhecimento. As pessoas em geral têm uma ideia falha de que a linguística ela é um campo isolado, que não é possível estabelecer uma relação entre as letras e a matemática, por exemplo. Então, eu estudo engenharia, mas o meu objetivo é conseguir uma espécie de pós-graduação, um campo de pesquisa, uma relação que já existe entre diversos campos de pesquisa entre a linguística, a neurociência e a engenharia. O Andrei é russo e faz doutorado em linguística na UNB. Ele representou seu país diversas vezes nas Olimpíadas e hoje é um dos organizadores da competição no Brasil. Foram várias experiências completamente transformadoras e acho que me moldaram como pessoa. E a gente ficava o ano inteiro esperando a Olimpíada. Era um dos maiores acontecimentos do ano pra gente. A Olimpíada foi criada na Rússia, país com cultura linguística consolidada. A gente acredita que esse trabalho que a gente está fazendo é muito importante para a popularização da linguística, não apenas entre os alunos do ensino médio, mas também entre todas as pessoas que têm interesse pela educação. Depois eu vou disponibilizar, tá?
esse vídeo para vocês no meu canal, para vocês reverem. E então, como vocês puderem perceber, né, essa foi a escola de linguística de outono de 2017. Ela aconteceu na Universidade Federal de Brasília, na UNB, né? E aí os alunos participaram de debates, né? Vocês viram aí eles falando no microfone, né? Então as equipes debatem entre si, né? As soluções para os problemas, tá? Tem também a questão das palestras com professores, né? Da casa, da universidade que está sediando aquela edição, né? E aí vocês tiveram também a oportunidade de ver os entrevistados falando, né, sobre a importância de estudar com provas antigas, né, que é o que nós vamos fazer nesse curso também, né, que as provas de edições antigas ajudam bastante a se preparar para a competição, certo? E queria dar destaque, né, vocês viram ali pessoas não só de letras participando, mas também de cursos de engenharia, tá? Aqui nós temos um outro vídeo que eu também vou passar para vocês sobre a Escola de Linguística de Outono da UFSCar, que foi em 2018. Estudantes de 13 estados do país na UFSCar Campus São Carlos. Concentração, ansiedade ou conforto, cada um tem um jeito diferente de encarar a prova sobre línguas desconhecidas. A maioria cursa o ensino médio. Todos participam da Olimpíada Brasileira de Linguística. Marcelo veio de Fortaleza. Na minha cidade, nós não temos a cultura de estudar linguística. As Olimpíadas lá são de física, de matemática. E ter uma Olimpíada que traga mais para o lado social, como a UBL, eu acho fantástico, maravilhoso. Aqui estão os melhores colocados em 2 etapas anteriores da Olimpíada. O programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar organizou uma semana de atividades. Está sendo muito legal e muito importante também para a universidade como um todo, né? Porque a gente tem vários departamentos se mobilizando, né? Não é só o programa de pós-graduação em Linguística que cedia o evento, mas a gente precisa também do apoio da coordenação de eventos, da universidade, do RU, para que os alunos possam se alimentar. E eu acho que tem uma coisa muito legal nisso também, é que com uma Olimpíada de Conhecimento dessa magnitude, a gente consegue integrar ensino, pesquisa e extensão, que são os fundamentos da Universidade Pública Brasileira. E sabe por que tem mascotes na frente dos alunos? Nessa etapa, na Escola de Outono, agora, são escolhidos os alunos que vão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística. E todo ano, quando a equipe brasileira vai para esses diferentes países sede da Olimpíada Internacional, eles adquirem um mascote, um bichinho de pelúcia que representa aquele país. Então, depois eles trazem de volta para o Brasil para que esses bichinhos acompanhem os outros alunos, para que eles possam ter essa memória e esse incentivo também. E o que diz quem já esteve numa etapa internacional, hein? Uma experiência que, assim, com certeza me impactou bastante, assim, né? Na escolha que eu fiz, inclusive, de ter entrado para a linguística. O conhecimento vai além do conteúdo ensinado em sala de aula. As Olimpíadas em geral, né, elas meio que dão uma visão nova ao estudante, né, que ultrapassa muito além daquele universo de conhecimento convencional da escola, né? Conhecer como articular os saberes científicos sobre o funcionamento da língua e da linguagem é muito importante nos mais diversos campos de atuação profissional. A linguística é essa área da pesquisa científica que lida com a comunicação em geral, com a linguagem, enfim, tem várias maneiras de definir a linguística. Mas, então, do ponto de vista dessas ações da Olimpíada e das ações nas escolas, a gente vai trabalhar com os estudantes essa consciência da língua, da linguagem, da comunicação, dessas dimensões da existência humana. A Olimpíada é uma forma dinâmica de divulgar a linguística. A língua é um objeto de disputa social. A língua pode ser usada para exclusão, para inclusão, para autoidentificação, para muitas coisas. Então, existem muitas vozes na sociedade que falam sobre a língua. E o ponto de vista dos linguistas é importante, é enriquecedor e a gente tem muitas coisas para dizer. E o que dizer das línguas indígenas? Elas também tiveram espaço na programação. A importância de discutir a língua indígena na universidade, ela propicia um resgate cultural deixada para trás. Ela pega uma raiz do Brasil
que é a língua indígena, entendeu? A iniciativa como essa é muito importante para divulgar e para que outros pesquisadores se foquem nas línguas indígenas, e isso para nós é muito importante, não só a não indígena, mas como o próprio indígena pesquisar sua própria língua para poder a valorizar e divulgar para o mundo. É uma troca de experiência onde todos ganham e tem muito o que agradecer. Muito obrigado, Anhum e Arcaverel, até Sameré, Boanatea. Ou seja, muito obrigado, minha parente, venham com a gente aprender. Então, agora nós vamos ver uma entrevista com o professor Renato Basso. O professor Basso, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e ele vai falar sobre a experiência que ele teve com a Olimpíada Brasileira de Linguística, mais precisamente a Escola de Linguística de Outono de 2018. Qual foi o motivo do senhor ter escolhido a linguística? Tá. Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis para qualquer um responder. Eu acho que eu posso dizer que eu escolhi linguística depois que eu comecei a fazer uma outra faculdade, que era a Faculdade de Geografia, na Unesp de Rio Claro. E eu já era curioso para estudar línguas, eu estudava inglês, eu estudava espanhol, eu tinha um amigo que estudava alemão, e estudava alemão junto, escutava música nessas línguas. E na Unesp tinha uma prateleira na biblioteca que tinha alguns textos de linguística. E, sem querer querendo, talvez, eu encontrei o curso de Linguística Geral de Sucy, eu encontrei um livro do Meillet sobre as línguas do mundo, eu encontrei um livro do Luria sobre linguagem e cérebro. E eu li, eu achei legal, achei bacana, isso me atraiu. E eu vi o quanto que eu gostava do tema, e vi que a Unicamp não era tão longe, estava meio desencantado com o curso de Geografia. E no fim das contas eu resolvi mudar de curso no meio do caminho, fiz 2 anos de Geografia, e aí fui para o Unicamp. Então, claro, eu não nasci linguista, nem nada disso, né? A minha escolha pela linguística se deu... Sim, eu gosto de línguas, eu acho interessante. Depois, quando eu fui ver como é que funcionava o estudo científico das línguas, eu achei ainda mais interessante, por isso que eu decidi ir para lá, mas não foi a minha primeira escolha. Acho que, enfim, não foi. Como o senhor acha que a divulgação científica da linguística poderia ser mais ativamente feita no Brasil? Eu acho que a divulgação linguística realmente precisa ser melhor feita no Brasil. Eu acho que ela tem que ser feita com profissionais que se dediquem a divulgar a linguística, profissionais que têm preocupação em pegar o conhecimento de uma área e de alguma maneira mastigar eles, sem tornar eles superficiais ou banais, de modo que eles sejam apresentados numa escrita e numa fala acessível para o resto do pessoal. Então acho que a gente tem que ter profissionais que tenham cuidado de escolher os temas, profissionais que tenham cuidado de ter uma adequação de linguagem, que estão bem prestando bastante atenção no que está acontecendo agora, escolher temas que são do interesse, às vezes temas polêmicos, e se dedicar. Eu acho que é um tipo de tarefa que exige muita dedicação, um profissional muito bom, um profissional que a gente às vezes não forma, né? Sei lá, eu não conheço ninguém que é linguista formado em divulgação científica. A gente tem que se formar no meio do caminho. É uma tarefa árdua, porque na academia a gente tem várias outras tarefas. Então, acho que deve ser feita adequando a linguagem, adequando os temas nos canais certos, assim, os YouTubes da vida, podcasts, publicações, eventos, coisas desse tipo. Qual que foi a impressão que o senhor recebeu da Olimpíada Brasileira de Linguística? Assim, o que o senhor achou da Olimpíada? Eu tive a impressão mais positiva possível, assim, achei fantástico que tem essa Olimpíada, acho muito legal, dado, né, o pouco conhecimento linguístico científico que chega para fora da academia, para gente que ainda não está na universidade. Então a existência da Olimpíada é uma coisa super legal, super positiva. Fiquei muito bem impressionado com os participantes que tiveram na fala de ontem, com as perguntas que eu recebi. Acho que a gente está super bem representado, e acho que também essas Olimpíadas têm um papel muito legal em divulgar o conhecimento científico sobre língua, em consolidar ele e, enfim, fazer com que a linguística chegue à maior quantidade de pessoas possível, né? Então tem um papel de divulgação bem importante.
Eu não digo assim, não só a Olimpíada de Linguística, mas as Olimpíadas de Conhecimento em geral. O que o senhor acha que essas Olimpíadas têm de impacto para os jovens? Nossa, eu acho que tem um impacto fenomenal de valorizar o talento científico, o talento analítico, o talento de resolução de problemas das pessoas. Assim, acho que é um tipo de talento que no Brasil, infelizmente, na minha percepção, é pouco valorizado. A gente não tem grandes figuras de cientistas, grandes figuras de pesquisadores. Assim, a gente não saberia, em geral, nomear grandes cientistas brasileiros. Eu acho que isso faz com que a gente não tenha uma grande autoestima científica também, né? Quem que, sei lá, te inspira, você se espelha. Acho que é legal a gente ter ícones científicos importantes, contemporâneos até. E a gente não tem. Eu acho que a Olimpíada pode motivar as pessoas a buscar a ciência, porque essas Olimpíadas valorizam o tipo de pensamento que é importante para fazer ciência, esse pensamento analítico, esse pensamento dedutivo, pensamento às vezes estratégico. Então, acho que é uma iniciativa fenomenal, não só para a divulgação da ciência, mas para a valorização da ciência, para a valorização do cientista. Sim, eu acho muito, muito importante. Fico bem feliz que tenha e que tenha cada vez mais. Você falou das perguntas que você recebeu, né? E eu reparei em algumas expressões que você fez ali, com algumas perguntas. Essa é ótima, né? Enfim, você acha que sai algum linguista dali? Nossa, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. O pessoal mostrou que estão com as questões afiadas ali na ponta da língua, que tem já uma boa ideia de como é que pode ser o estudo científico de língua natural, de quais são os problemas linguísticos relevantes. Nossa, realmente, eu não recebi nenhuma pergunta fácil. Perguntas que mostram realmente um conhecimento pouco trivial sobre língua natural e linguística. Nossa, se dali saírem linguistas, a gente vai ter um belo ganho, assim, vai ser super legal. Tomara! Também vamos ouvir agora a professora Sueli M. Schreiber, ela também é professora lá da UFSCar. Primeiramente, diga um pouco sobre o que te levou a estudar e trabalhar com linguística. Se tem alguma relação com a sua família, você tinha falado que sua mãe é italiana, seu pai fala polonês, alemão. Eu acho que mais adiante, agora, uns 3 anos, eu tive um projeto que estudou polonês no Paraná. Então foi um projeto que teve a ver muito com a minha infância, porque eu vivi no Paraná e tal. Mas a linguística eu não fui estudar por isso, não. Eu estudei lá no Rio Grande do Sul, meu curso de graduação, e eu tive 2 professores lá que me incentivaram muito para estudar linguística. E também esses trabalhos que a gente fazia de convênios com a Unicamp, as pessoas iam lá, a gente via eles falando de linguagem e tal. Aí a gente foi gostando e eu acabei entrando na linguística e nunca mais desisti, né? E o que você tem achado sobre a Olimpíada de Linguística e por quê? Nossa, eu acho que está sendo um trabalho bonito, né, dos estudantes. E eu gostei muito aqui de trabalhar com os alunos também. Eu acho que são muito interessados, fizeram perguntas. Dava para ver que as pessoas querem saber as coisas, querem conhecer, né? Tem dúvidas. E eu acho que é um projeto que deve continuar, né? Ele é muito interessante aqui para a universidade e também para os alunos, pelo que eu vi, né? E na sua palestra você disse que pouquíssimas pessoas usam os recursos públicos para aprender idiomas, línguas. Por que você acha que esse interesse tem diminuído? Olha, eu acho que tem um problema muito sério com a escola pública hoje, né? Uma desvalorização da escola pública, tanto o governo desorganizando no sentido de pagar mal os professores, né? Como os alunos que não têm poucas condições, né? Em casa, não tem condições de comprar material, ter acesso à biblioteca, não tem biblioteca em casa normalmente. Então eles têm que sair do lugar onde eles estão. Para sair do lugar onde eles estão, eles têm que pegar ônibus.
Por exemplo, aqui tem a biblioteca comunitária. Todos podem vir na biblioteca comunitária, mas para chegar até aqui tem que pegar ônibus. E daí quem tem dinheiro para pegar ônibus para chegar até aqui? Entende? Então as dificuldades econômicas vão afetando, por isso que o governo precisa investir mais em material na escola, em biblioteca na escola, computadores para as pessoas terem acesso a revistas, jornais, já que não dá para comprar, né? Eu acho que isso vai ajudando, e os professores também têm que estar muito motivados e animados para pôr esse pessoal para cima, né? E a última pergunta é: quais as consequências que você acha que essa Olimpíada vai ter no futuro desses estudantes participantes? Eu acho que é um marco significativo, porque eles estão fazendo reflexões diferentes e essas reflexões vão contribuir sim para a futuridade deles. Para eles terem projeto de estudo, para escolherem o que eles vão fazer, eles já conhecem melhor o que está sendo estudado, o que está sendo feito, sabe? Eu acho que é um acesso muito interessante. Eu acho que a Olimpíada vai contribuir sim para a futuridade deles. E a quarta fase, né, chamada fase internacional, é a última fase da Olimpíada de Linguística. Então, os 8 melhores colocados na terceira fase, na Escola de Linguística, são selecionados para compor a equipe brasileira, né, a seleção brasileira, que vai participar da Olimpíada Internacional de Linguística. Então, todo ano é em um país diferente. E aqui nós temos fotos da Olimpíada Internacional de Linguística de 2017, que foi em Dublin, na Irlanda. 2018, a fase internacional da Olimpíada de Linguística foi na República Tcheca. E lá nós conseguimos uma medalha individual de prata, uma medalha individual de bronze, e uma medalha de bronze por equipe e uma menção honrosa. Já no ano passado, a Olimpíada Internacional de Linguística foi na Coreia do Sul. Lá nós conseguimos 2 medalhas individuais de prata para alunos, foram os representantes de escolas públicas do Rio de Janeiro e do Paraná. Além disso, nós conseguimos também 2 prêmios nas categorias especiais de Puzzle e Jeopardy. Então, não são medalhas, mas também são prêmios especiais, né? Os estudantes que participaram da Olimpíada Internacional de Linguística foram recebidos com honra na Embaixada Brasileira em Seul. Então, é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Vocês podem fazer algumas perguntas ou comentários embaixo desse vídeo no YouTube, que eu respondo. Podem fazer também perguntas e comentários por e-mail. E não se esqueçam que nós temos 2 exercícios, 2 questões para vocês responderem e me encaminharem por e-mail. O que podemos aprender com a história das Olimpíadas e das Olimpíadas Científicas e por que a Olimpíada de Linguística vem se popularizando nos últimos anos? Quais as vantagens disto? Então, até o próximo vídeo.